Bom, pessoal, agora que nós já vimos nos vídeos anteriores que o anticristo, que João fala nas suas epístolas, é alguém que saiu do meio dos apóstolos, não é ninguém para 2000 anos depois, tá? Eu sei que alguns ainda mesmo assim teimam em discordar, mas essas pessoas que discordam deviam jogar suas bíblias fora. E nós vimos que o chifre pequeno de Daniel seria do quarto reino da terra, no caso ali a Grécia, então não tem como ter um anticristo futuro. Aí nós vamos entrar em duas questões polêmicas aqui nesse vídeo, tá? Porque mesmo eu mostrando, eu fiz o vídeo aqui com a tela, tudo, explicando, o tempo verbal, etc. A maioria das igrejas, a maioria dos cristãos, joga aquilo para um futuro distante, 2000 anos depois. Mas nem existe profecia tão longa assim. Jogam para um futuro distante. Até eu fazer um PS aqui, se fosse uma profecia para 2000 anos depois, quer dizer que 2000 anos de humanidade ficou sem profecia nenhuma? Louco, né? Imagina um profeta jogar uma profecia lá para o finalzinho do século. Eu sou um profeta, Ronaldo. Pessoal, se preparem. Jesus vai voltar no ano 10.895. Deus me revelou. Ano 10.000, Ronaldo? 895. Para que eu estou jogando uma profecia que vocês não vão estar vivos, nem seus descendentes vão estar vivos para receber essa profecia, para ver o cumprimento? Vocês percebem como isso não faz o menor sentido? Só se Deus fosse um completo bobo, né? Que fosse jogar uma profecia para um povo que fosse se cumprir milênios e milênios e milênios e milênios depois. É que nem eu já dei um exemplo aqui no vídeo, é o mesmo que você, por exemplo, ameaçar o seu filho para ele tirar boas notas na escola, ou para evitar coisa errada. Ó, moleque, se você tirar boa nota na prova, eu vou te dar uma bicicleta pro seu tataraneto, tá? Agora, se você for mal na prova, eu vou dar uma surra no seu tataraneto. Vai adiantar alguma coisa? Pro moleque não vai fazer diferença nenhuma, porque ele não vai receber nem a promessa e nem o castigo. Então é completamente imbecil já isso, né, pessoal? Agora, tem dois pontos que eu queria abordar aqui nesse vídeo, né, com relação às pessoas que jogam essas profecias para o futuro. Primeiro ponto, para que serve a Bíblia de vocês? Sendo bem honesto. Porque se a gente pega a Bíblia, a gente lê o que está escrito, mas tem que distorcer o que está escrito, então para que serve a Bíblia? A Bíblia diz assim: saíram de nós, no plural, nós, João se coloca no grupo, mas não eram dos nossos. Não, é para o futuro, Ronaldo. Você não tem entendimento. Então para que ele escreveu aquilo? O autor era um completo retardado? Será que o autor era um debilóide? Tá barulhinho aqui, pessoal. Será que ele era um completo debilóide, que ele escreve uma coisa que não tem valor nenhum? Então, pessoal, desculpa, com todo respeito aos cristãos, então parem de seguir a Bíblia. Sigam a imaginação de vocês, porque o que vocês dizem não condiz com a Bíblia. A Bíblia é bem clara até, tempo verbal, gramática, tudo, contexto. O mesmo vale para o chifre pequeno. O chifre pequeno ele diz: e desse bode ou do quarto reino sairá um chifre muito pequeno. Como que pode ser para 2000 anos depois? Não teve mais império ou reino depois da Grécia? Não tivemos império romano, império britânico, império otomano, império não sei o quê? Acho que esse quarto império já passou há muitos anos, né? Agora, se vocês jogam para o futuro, para que serve a Bíblia? Então, pessoal, eles mesmos provam que eles não têm importância nenhuma porque está escrito na Bíblia. E eu acho isso de uma blasfêmia tão grande, porque se você tem um livro que você considera sagrado, mas para você dane-se o que está escrito no seu livro, vale o que você acredita, então era melhor fazer que nem eu falo brincando aqui, era melhor fazer a Bíblia 2. Por que não fazem então a Bíblia 2? E virá 2000 anos depois um homem da iniquidade. Seria mais honesto, não seria? Outras religiões, como por exemplo o Islã pelo menos é honesto em ter o seu próprio livro, o Alcorão. Agora os cristãos não, eles têm um livro que eles dizem que é sagrado, acreditam, querem pregar para todo mundo, mas não bate com a realidade do livro. Os autores não disseram nada disso. Então é complicado, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do chamado Espírito Santo. Os cristãos acreditam que os autores da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, como se fosse um fantasminha soprando as coisas para eles. Mas se eles não aceitam o que eles escreveram, então cadê a inspiração divina aí? Porque quem tem a inspiração divina é o cristão que está interpretando de uma forma diferente. O cara falou, ele vai sair agora é a hora que ele vai se manifestar o anticristo. Aí chega o cristão 2000 anos depois e fala: não, é pro futuro, amadinho, eu tenho o Espírito Santo para interpretar a Bíblia. Então na cabeça desse cristão, ele tem mais Espírito Santo que o autor da Bíblia. Vocês estão percebendo? Porque ele acha que a interpretação dele para o futuro é correta. Enquanto isso, o autor da Bíblia que dizia que não, que a hora era agora, aquele ali estava errado. Então cadê a inspiração divina e o Espírito Santo desses autores? Algum autor da Bíblia tem Espírito Santo? Dentro dessa ótica dos cristãos, não. Eles seriam todos os retardados que não sabiam nada de teologia. Porque eles estão todos errados, velho. Eles escrevem uma coisa, o cristão joga para 2000 anos depois. Não faz o menor sentido. Faz algum sentido para vocês? E os pastores? Como é que as pessoas ainda acham que esses pastores são ungidos
porque eles têm autoridade para interpretar a Bíblia, se eles interpretam tudo diferente do que os autores escreveram? Cadê o Espírito Santo desses pastores? Aliás, é uma boa pergunta, né? Onde é que fica o Espírito Santo quando um pastor abusa de uma criança, né? Que nós temos praticamente em média um caso por dia. O Espírito Santo vai passear, ele vai tomar um cafezinho, ele vai jogar baralho. Curioso, né? E mesmo assim essas pessoas acreditam nesses homens e dão dízimos para eles, dão dinheiro. Um dinheiro que podia ser gasto até com caridade, para ajudar um pobre, um padre Júlio, né, que faz um trabalho bonito aqui em São Paulo. Elas dão para esses homens que elas acham que esses homens são ungidos. Olha para você ver como eles não têm Espírito Santo nenhum nessas pessoas, porque, que nem aquela postagem que eu fiz aqui, né, dos dois grupos, né, dos padres da drag queen, eles acham que as drag queens são perigosas, são má, têm que ser destruídas. Agora os padres e os pastores que abusam das crianças, eles dão dinheiro, eles sustentam essas pessoas. Às vezes o camarada está indo na igreja dando um dízimo, ele não sabe se o pastor dele está abusando de um filho de alguém, ou do próprio filho em casa. Então cadê o Espírito Santo que não orienta essas pessoas? Eu acho que se houvesse um Espírito Santo como eles entendem, o Espírito Santo ia dar nem que seja uma mensagem, um sonho, uma revelação. Eu sei porque às vezes eu tenho sonhos, pessoal, que são bem realistas, sabe? Eu costumo dizer que meus sonhos são premonitórios. Não vou entrar no mérito desse vídeo, tá? Mas eu comento às vezes lá no grupo as coisas que eu sonho. Eu sei que os ateus não gostam disso, mas eu costumo ter sonhos de coisas que realmente acontecem na minha vida real. Então, se existisse esse Espírito Santo, como eles falam, por que o Espírito Santo não dá um sinalzinho para esses pais? Pega lá o exemplo do Lucas Terra. O Espírito Santo podia ter avisado a mãe dele, nem que fosse em sonho, ó. Não deixa seu filho na igreja hoje, ele vai sofrer um grande mal. Aí ela ia acordar assustada e falar, não filho, você não vai para a igreja hoje não. Eu estou cismada com o negócio que eu sonhei aí. Não seria mais fácil se existisse esse Espírito Santo, se ele impedisse essas maldades? Então como é que essas pessoas têm Espírito Santo se elas interpretam a Bíblia tudo errado, no mundo da imaginação delas, e fazem essas barbaridades com as crianças? Cadê esse Espírito Santo? Ele não era para estar agindo? Por que ele só age na Bíblia e não na vida real? Na Bíblia ele age. O rei Saul foi lá perseguir o profeta Samuel, o Espírito Santo entrou nele, ele ficou em transe, tirou a roupa, ficou lá peladão e não fez nada. Por que na vida real não acontece isso? Complicado, né, pessoal? É que na verdade isso aí só existe no mundo da imaginação. No mundo real isso aí não existe, não bate com a realidade. É por isso que eu falo que a fé, em certas qualidades ou características, a fé se equipara a uma doença mental. Onde as pessoas veem o que não existe, veem o que não acontece, elas acreditam nessas coisas, mesmo que essas coisas não coincidam com a realidade delas mesmas. Mas elas acreditam. Acreditam que o pastor é ungido, acreditam que o pastor está pregando a palavra de Deus, sendo que ele está distorcendo toda a Bíblia. Acreditam que são homens de bem, sendo que a maioria, né, pela taxa de amostragem, está não querendo generalizar, a maioria comete abusos, e mesmo assim aquele fiel ainda vai lá e dá uma boa parte do seu salário para esses caras. É mole ou o que mais? Enfim, tá aí pessoal, mais uma reflexão. Quem gostou dá um like aí, comente o que acharam, tá? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.